Olha, voltando à última notícia que a gente trouxe para vocês, o presidente Lula anunciou um novo nome que vai substituir o ministro Luiz Roberto Barroso no STF, que de fato é Jorge Messias, o advogado-geral da União. E temos aqui matéria já no portal Metrópolis. Quem é Jorge Messias, ministro da AGU e escolhido por Lula ao Supremo Tribunal Federal? Vamos lá. O possível novo ministro do Supremo ingressou na AGU em 2007 no cargo de procurador da Fazenda Nacional. Foi o número 2 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff para assuntos jurídicos na Casa Civil. À época, o ministro ficou conhecido por ter sido citado em uma conversa entre Lula e Dilma. A qualidade do áudio fez o seu nome soar como Bessias. Chamamos, nós aqui no meio jornalístico, costumamos chamar ele de Bessias por conta desse episódio. O áudio foi vazado entre, então, o juiz Sérgio Moro. A alcunha é muito usada pela oposição. A indicação de Messias à Suprema Corte é lida como um aceno aos evangélicos pelo governo petista, embora seja presbiteriano, atuante na Igreja Batista e visto como um homem de confiança para a gestão petista. O nome não é bem quisto por parte da bancada evangélica no Senado. Pernambucano e graduado em Direito pela Universidade Federal do Estado, mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação pela Universidade de Brasília, nascido em Recife. Sinal vermelho no Senado, é o que a gente acabou de trazer aqui para vocês, já explicamos tudo isso aqui, eu e o Felipe aqui para vocês, sobre o que pode acontecer na sabatina no Senado Federal. Ele que é o braço direito e esquerdo aí da Dilma Rousseff, do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores. Coloca o Felipe aí para mim, produção. É o que já dissemos, né, Felipe? O braço direito no governo da presidente Dilma, esteve sempre ao lado do Partido dos Trabalhadores, junto aí ao presidente Lula também. Não tinha como, foi o que você disse, é um presente dado pelo presidente Lula aí por estar sempre do lado, por honrar o nome do PT, honrar o nome do presidente Lula, da presidente Dilma, pela confiança, né? Digamos que seja de fato o nome de confiança do PT e do Lula dentro do Supremo Tribunal Federal. Não dá para não ter alguém de confiança lá neste momento. Exatamente, Nila, exatamente, Nila. O Lula, nesse seu terceiro mandato, está muito preocupado com a questão do Supremo Tribunal Federal. Ele sabe, né, que todos os ex-presidentes da República acabaram, de certa forma, sendo processados no Supremo Tribunal Federal, né? Ele foi processado no Supremo Tribunal Federal também, né? O Bolsonaro também foi. Então, de certa forma, está procurando aquela pessoa que dê segurança, né, às suas demandas no Supremo Tribunal Federal. Claro que isso não é republicano, né? Que isso não é moral, né? Mas é o que nós temos hoje, né? Ou a gente muda completamente a estrutura institucional do Supremo Tribunal Federal, que julga casos criminais, casos civis, né? E deixa o STF restrito a assuntos constitucional, né? Ou nós vamos ter sempre presidentes da República que pensem muito mais com os seus interesses do que com o interesse da população em geral e indicar um membro do Supremo Tribunal Federal com uma postura sem qualquer tipo de mácula, né? E não dá para a gente olhar para o currículo do Messias, né? Ver que ele foi concursado, procurador da Fazenda Nacional, trabalhou como secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil e não identificar que ele não tenha o notório saber jurídico. É claro que ele tem notório saber jurídico. É claro que não há nenhuma conduta que a gente possa colocar o Messias como sendo antiético, como agindo fora da legalidade. Então ele cumpre os requisitos constitucionais. Ele tem capacidade jurídica e tem reputação ilibada, né? Agora, uma coisa que sinto falta, Neila, eu lembro quando eu era estudante de Direito, né, lá na época 2000 e bolinha, né, eu olhava para o Supremo Tribunal Federal e olhava para aqueles ministros da Suprema Corte e eu tinha admiração por todos os ministros, né? Poderia não concordar com algum aspecto jurídico, alguma reflexão jurídica, mas olhar para a Suprema Corte do Brasil e não tinha como a gente não ficar abismado, né? Que eram realmente 11 melhores juristas, né, do Brasil na Suprema Corte, né? Agora, não, né? Agora a gente olha para os ministros da Suprema Corte, são muito mais indicações
que visam, de certa forma, dar amparo a quem indica, do que, de fato, construir uma cultura jurídica e defender a Constituição, que é a função institucional do ministro da Suprema Corte do Brasil. Muitos deles não são juristas, muitos deles não são juízes, muitos deles talvez não saibam julgar ou talvez sequer tenham julgado um caso na vida antes de pisar ali no Supremo Tribunal Federal. Tivemos ali casos de grandes advogados, tivemos ali casos de ministros que passaram por outros tribunais, mas juristas ou juízes são poucos os casos. A gente tem como juiz ali, me corrija, tá? Se eu estiver errado, mas hoje juiz de carreira talvez apenas o ministro Luiz Fux. Então fica complicado mesmo ter essa admiração que você está dizendo. Não, exatamente, né? Exatamente. Você vê que a Suprema Corte antigamente era você olhava e falava assim, nossa, um dia eu quero chegar na Suprema Corte, né? Tem que estudar tanto quanto esses ministros aí, né? Eram figuras, independente se eram magistrados ou não, mas eram figuras, por exemplo, que causavam admiração, né, e respeitabilidade técnica, né? Eu lembro do ministro Sidney Sanches, ministro Eros Grau, né, que é professor titular de Direito Econômico da USP, né? Tinham vários ministros que a gente sentia admiração e, de certa forma, orgulho, né, dele estar na Suprema Corte do Brasil, né? E hoje em dia são pessoas, por exemplo, que eu, por exemplo, não conheço uma obra do Messias, né? Ele pode ter várias obras, mas não conheço uma obra do Messias, não conheço uma obra da maioria daqueles ministros que estão na Suprema Corte do Brasil. Então você vê que, infelizmente, né, a politicagem, se é que eu posso colocar assim, né, toma conta da indicação da Suprema Corte, né? E os requisitos são muito poucos, né? Ó, capacidade jurídica tem, não dá pra falar que não tem, e reputação ilibada, né? Ou seja, né, só esses dois requisitos, né, e idade acima de 35 anos, né, que é o terceiro requisito, já é suficiente para nomear uma pessoa para a Suprema Corte do Brasil, né? Mas é uma pena, né? E eu falo que é uma pena não desmerecendo o Messias, né? Até porque eu reconheço, né, a capacidade jurídica dele. É uma pena, na minha opinião, porque tem pessoas que estudam a vida toda o letramento jurídico, tem pessoas que se debruçam numa carreira acadêmica impecável, né, que poderia, sim, estar dentro da Suprema Corte do Brasil, que não está dentro porque tem interesses que a gente sabe que vão permear a Suprema Corte no futuro, né? E o interesse que vai permear a Suprema Corte no futuro é proteger quem indicou, né? Então, aí a pergunta, sem também ser politicamente correto, né? Se você fosse presidente do Brasil, né, o que você faria? Indicaria alguém, de fato, que tenha aquela reputação, aquela admiração jurídica por todos os juristas do Brasil, ou alguém que te protegeria do futuro, né? Sinceramente, essa é a pergunta que fica no ar, né? Então, eu também não faço crítica diretamente ao Lula em relação a esse assunto, não, né? Eu não sei se eu não faria igual a ele nesse caso concreto, né? Tendo em vista o passado que a gente teve no Brasil, de todos os presidentes ficarem no banco dos réus. Eu vou me eximir de responder a sua pergunta, vou virar para a câmera de cá e vou deixar quem quiser responder. Vem para cá, produção. Vou deixar quem quiser responder, responde a pergunta aqui nos comentários. Você, se fosse presidente da República, indicaria um ministro do Supremo Tribunal Federal que pudesse te defender ou te ajudar em caso de uma investigação, ou indicaria um juiz de carreira que pudesse ajudar a sociedade brasileira ou que pudesse mudar os caminhos, o futuro do Supremo Tribunal Federal? Fica aí a pergunta para você, aí responde para a gente. Bom, a gente termina nosso Contexto Metrópolis hoje, um contexto pocket, né, menorzinho, de feriado. Amanhã tem mais, amanhã não é pocket não, amanhã é contestão. Espero vocês ao meio-dia. Felipe, obrigada pela nossa parceria. Saiu hoje, saiu o anúncio do ministro, amanhã certamente a gente vai falar mais sobre isso. Até amanhã. Até amanhã, Nira. Obrigado mais uma vez aí. Obrigada.